Olá, boa noite, eu sou a Silvia Quintana. A ideia desse canal é a gente bater um papo sobre algumas questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Você tem à sua disposição um canal que você pode inclusive deixar suas sugestões sobre os temas que a gente vai estar conversando ao longo das semanas, tá? Lembrando que são sugestões, né? Então, à medida que os assuntos que a gente já levantou para bater esse papo forem se esgotando, a gente pode lançar mão desses itens, desses pontos que vocês forem deixando lá, tá bom? Hoje, em específico, a gente vai discutir, bater um papo sobre inclusão. A realidade da inclusão, né? da inclusão da criança na educação no Brasil. O que eu tenho vivenciado, né, na verdade, sobre esse tema? Eu tenho vivido momentos de extrema frustração, sabe? E a ideia desse vídeo é que a gente tente conversar, que a gente tente dialogar, que a gente tente se encontrar no como lidar com tanta frustração, com tanta tristeza, com tanta dor, com tanto peito apertado frente a essa realidade que a gente é convidado a viver em determinados momentos da vida da gente. Hoje eu me deparo com uma realidade que a gente chega nas escolas, né? O que a gente ouve é tão difícil, sabe? É tão difícil administrar, é tão difícil ouvir, inclusive, né? São falas que a gente ouve das pessoas e a gente chega a se questionar, tá bom, mas e aí, onde é que eu coloco meu filho então? Onde é que eu coloco a minha filha então? Né? O que leva, na verdade, a estar conversando sobre isso com você? Uma das minhas filhas tem uma deficiência motora. Ela está com uma deficiência motora. E a minha busca, né, em colocar a minha filha em uma escola tem sido uma tarefa árdua, eu diria. Porque quando a gente vai conversar, a gente busca, né, eu busco que essa instituição tenha um olhar para minha filha, um olhar igual. Eu busco que essa instituição cuide da minha filha como ela cuidaria de qualquer outra criança dita pela sociedade como uma criança normal. Eu busco que essa instituição olhe para minha filha como uma criança capaz, como uma criança potente, como uma criança que efetivamente tem condições de dar o melhor dela, porque o melhor dela está nela. Ela é um indivíduo pleno, capaz, repleto de potencialidades. A minha busca por uma instituição é que essa instituição efetivamente não encare a minha filha através de uma deficiência, não olhe para ela a partir daí. Que o a priori dessa instituição, que o a priori desses profissionais não seja a deficiência, que o a priori desse profissional que está olhando para minha filha seja a potencialidade dela. E aí pode ser que você aí da frente, né, aí de fora, do outro lado, fale assim, pô, se você não está pedindo demais, eu questiono muito isso. Pode ser que eu esteja pedindo demais, sim. Mas será que não é também um desejo seu, pai, mãe, que está aí do outro lado me assistindo? Quantos de nós não tem essa vontade quando passa por uma situação dessa? E é isso que eu quero. E a minha busca, ela não para e ela não vai parar enquanto efetivamente eu encontrar. E pode ser que eu não encontre uma instituição. Pode. Mas se na instituição em que eu optar colocar a minha filha tiver pelo menos alguns profissionais que tenham esse olhar, eu estou satisfeita. Tá bom. E aí você pode questionar, mas Silvia, não é o ideal. Não, não é. Não é o ideal, mas é o possível. O que e quando na vida a gente efetivamente vai ter sempre o ideal?
Não sei, né? Então, se de alguma forma eu conseguir pelo menos que algum ou alguns profissionais dessa instituição tenha esse olhar para minha filha, eu tô efetivamente muito feliz. E como lidar, né, com toda essa frustração, com todas essas dores que a sociedade, que as situações, que algumas pessoas, inclusive de algumas instituições, nos convidam a viver. Como lidar com esses sentimentos todos, né? Na verdade, eu vou aqui colocar uma proposta para você, né? Eu vou te fazer um convite. E o meu convite é que você, de primeira, assim, existe uma dor, existe uma frustração, existe uma tristeza, o coração aperta quando você está diante dessa realidade, quando negam uma instituição para você. Parênteses. Silvia, mas não podem negar uma instituição para você, isso é lei. Toda instituição precisa receber uma criança com deficiência. Tá bom, mas olha só, eu não quero colocar a minha filha de goela abaixo em instituição nenhuma. Eu quero que a instituição acolha a minha filha. Se essa também é a sua ideia, a tristeza vai chegar, vai bater a sua porta, vai. De repente você vai ficar com o coração apertado e frustrado. O meu convite, agora sim, voltando pro convite, é que você olhe para essa dor, encara, vive. Se você não tem o que fazer com essa situação neste momento, encara, mas assim, não fica nela não. Olha pro outro lado, olha pro lado oposto dessa dor. Como, Silvia? Como que eu vou olhar pro lado oposto da dor se é o que eu tenho? Se é o que me resta? Não é o que te resta. Essa palavra não é a última, não é a única e não é nela que você deve ficar. Você tem um filho, uma filha, você tem um ser humano único, capaz e potente. E você vai ficar na fala de uma instituição? Você acredita no seu filho ou você acredita na instituição? Pensa nisso. O seu filho, ele olha para você como uma referência. Se ele ainda não foi pro mundo, opa, a gente tem um ganho. Qual é? Você. Nós pais somos uma das grandes referências, por boa parte da nossa trajetória, da trajetória deles. Então nós pais, eu diria que a gente tem uma tarefa aí a cumprir. Qual é? A gente prestar atenção no que está acontecendo dentro. Porque se em algum momento passar por nós alguma ideia de que o nosso filho pode ser, que será que ele vai conseguir mesmo? Será que ele dá conta? Cuidado, hein? Cuidado, porque o que você está sentindo pode ser um fio que o impeça de efetivamente dar sequência a uma longa e brilhante trajetória na vida. A gente tem muita coisa pra gente falar, a gente tem muita coisa pra gente conversar a partir daí. Eu acho que a gente só deu um início, acho que a ponta de um iceberg, de um como. Mas eu deixo esses pontos aí pra você pensar, pra você refletir. E a gente continuar esse bate-papo ainda essa semana, tá? Onde a gente vai dar sequência a essa individualidade, essa potencialidade, essa capacidade, a essas dores que nós pais somos convidados a sentir, como lidar com ela. E eu te convido a estar comigo, pra gente continuar batendo esse papo aí sobre a inclusão, porque a vida é agora. Pensa nisso.